Alô, torcedor do Mengão, aquele abraço, sou Orlando Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Agora um pouco com a cabeça um pouco mais tranquila, mais fresca, né? E a gente pode conversar melhor, né? Mas antes de mais nada, peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nossos vídeos, deixe seu like, o seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos às notícias do Flamengo aí. O Flamengo não descarta vender jogadores aí, né? Após essa eliminação sem vergonha aí, precoce aí na Libertadores, né? O planejamento orçamentário do Flamengo previa que o Flamengo chegasse no mínimo nas semifinais aí. No mínimo, nas semifinais, caiu nas oitavas. Aí, de acordo com o GE, mesmo com a queda precoce, a intenção da diretoria é manter o elenco intacto. Mas só que já não descarta vender alguns jogadores mais. Só que Léo Pereira e Pedro estão sendo monitorados na Arábia Saudita. Outro jogador, Thiago Maia. O Al Hilal está estudando fazer uma proposta para o Thiago Maia, caso não consiga efetuar a compra do Ilharão do Fenerbahçe, a pedido do Jorge Jesus. Caso não consiga, a bola da vez é Thiago Maia. Outro jogador que pode sair é o Ayrton Lucas. Embora ele não tenha jogando, ele não venha jogando nada, ele vem falhando muito defensivamente, com erros grosseiros aí no Flamengo, mas ele é um jogador importante. E ele pode ser vendido também. Liga Espanhola, a Liga Italiana e a Inglesa estão de olho nele. E os árabes também. Então o Flamengo pode ter um desmanche aí, sim. Um desmanche pesado, por causa dessa eliminação precoce. Além do vexame da eliminação precoce aí na Libertadores, o Flamengo tem alguns números muito ruins a seu favor. O Flamengo hoje tem a segunda pior defesa da Série A do Campeonato Brasileiro. Ele só perde para o América Mineiro, que sofreu aí 75 gols. O Flamengo é o segundo pior, a pior defesa, que sofreu aí 59 gols. Além disso, um outro aspecto que a defesa de Jorge Sampaoli peca muito é a quantidade de chutes cedidos ao rival. De acordo com o Footstats, a meta de Matheus Cunha recebe em média 6,33 chutes por jogo. Só que esses números aqui não são aqueles chutes que vão para fora, não são aqueles chutes que o cara chuta e bate no zagueiro e o zagueiro intercepta aquele chute. Não, é chute que ou o goleiro tira, ou a bola entra, ou bate na trave. São esses tipos de chutes que a gente está recebendo. 6 chutes desses daí, dependendo de um time que tenha um ataque certinho, meu amigo, 6 chutes desses pode ser fatal. Vou te dar um exemplo muito recente, né? Foi na noite de ontem. Sabe quantos chutes o Olímpia deu para o gol do Flamengo? Para dentro do gol ali. Eles chutaram ali 14 vezes. Algumas vezes a bola saiu, algumas vezes a bola foi para fora, algumas os zagueiros rebateram ali. Só que 4 bolas foram entram nessa média aqui dos chutes para gol. 4 chutes ali foram no alvo do Flamengo, que o goleiro ou faria a defesa, ou a bola entraria, ou bateria na trave. Ontem, o Olímpia meteu 4 chutes, 3 desses entraram. 4 chutes que fizeram ali, 3 entraram. Então tá aí. Não precisa ver, às vezes o cara faz um caminhão de chute. Dá um caminhão, dá 20, 30 chutes, mas nenhum vai pro gol, mano. Nenhum vai pro gol, velho. E às vezes você faz ali, ó. O time chuta muito pouco a gol, ele dá 7 chutes. Só que dos 7, 5 vai para dentro do alvo. E muitas das vezes, desses 5, 3 bolas entram, 2 bolas entram. E dá a vitória para aquele que chutou menos. Aí você vê, poxa,
ganhou com chutando menos. Não é que chutou menos não, cara. É que chutou no alvo. E o Flamengo, essa defesa do Flamengo permite dar muito espaço, né? Sabe por que isso é maquiado? Porque o Flamengo é o terceiro melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Então maqueia isso aí. Agora eu vou falar pra você. Lembra do Domenech Torrent? Que mandaram embora? Inclusive foi até em um jogo, depois que perdeu pro Atlético Mineiro, do Jorge Sampaoli mesmo, quando era técnico do Galo, que aplicou uma goleada e ali ficou insustentável e ele foi embora. O time do Domenech, ele criava muitas chances. O time do Domenech fazia muitos gols, mas levava também muitos gols. O problema aqui é o mesmo. Só que a diferença ainda se resulta em pior ainda, que o Flamengo nos últimos jogos não tem criado tantas oportunidades. O time do Domenech criava-se muito. Chegava-se muito na área, perdia-se muito gol. Só que o time do Sampaoli estava sendo até então um time mais letal. O que parecia ser um time mais letal. Chegava-se pouco ali, mas às vezes que chegava fazia. Só que nem todo jogo dá para fazer isso. E aí ontem, ó, tomamos no olho. Vou falar algo aqui que eu tinha falado isso em alguns vídeos atrás, vocês que me acompanham sabem, da péssima janela que o Flamengo fez. A janela, poucos alvos, poucos jogadores escolhidos ali para poder ser contratado. Não tinha um plano B, um plano C realmente ali no papel. E resultou na péssima janela que o Flamengo fez. A eliminação expõe tudo isso. A péssima janela que o Flamengo concluiu. Diante do Olímpia, o Flamengo teve mais uma péssima atuação da temporada. Uma eliminação dolorosa para os seus torcedores. Isso porque o Flamengo entrou em campo com uma vantagem de 1-0 e mesmo assim cedeu a virada e perdeu aí a classificação para o Olímpia. E ao meio desse incrível panorama aí, esse jogo expôs aí a janela mal conduzida pela diretoria do Flamengo. A janela mal conduzida, eu vou falar em outras palavras, num linguajar mais popular. O péssimo trabalho que esses merdas fizeram. O péssimo trabalho que esse bunda mole do Marcos Braz fez. Desse infeliz, desse Bruno Spindel fez. Então, vou ler aqui. O Luiz Araújo, que foi a primeira contratação apresentada pelo Flamengo, entrou somente aos 83 minutos. E foi o único que tentou algo. Depois que ele entrou ali, o Flamengo ainda quase chegou o gol de empate, se não fosse a roubalheira ali, né? Que a bola toca na mão ali, eles marcam, o Vitor Hugo faz o gol, eles marcam o impedimento, mas não marcaram o toque de mão que resultaria no pênalti. O Alan, último reforço anunciado aí, que havia entrado em campo aí pouco antes e não conseguiu auxiliar na marcação da bola parada, que culminou aí o terceiro gol do Olímpia. O Rossi, coitado, nem sequer estreou, né? E mesmo assim, o Flamengo é o time que teve o mais alto investimento na janela do Brasil. O Flamengo, dentre os times da Série A, dentre os 20 times da Série A, o Flamengo foi o único que gastou 91 milhões nesta janela, né? O Flamengo investiu 91 milhões para contratar Alan, Luiz Araújo e o Rossi. E esse investimento aí, sendo o maior aí, em comparação a outros clubes brasileiros aqui, para você ter uma ideia, o segundo colocado, que foi o Atlético, gastou 28,8 milhões. Ou seja, o Flamengo gastou 62 milhões a mais do que o Atlético. E qual foi as contratações do Flamengo? Luiz Araújo, que veio da MLS,
um cara que estava parado há mais de 6 meses aí, parado, o Alan, e botei o goleiro Rossi que nunca joga. Então tá aí. Aí eu falei, aqui no canal, quando o Flamengo começou aquele negócio, eu vou contratar o De La Cruz, eu vou contratar o De La Cruz. Aí a Raíssa Simplícia colocou lá no seu blog, não, vai contratar, vai dar tudo certo, porque o Flamengo, porque quando o De La Cruz sentou para assinar o contrato com o River Plate, os diretores dos clubes argentinos, eles prometeram ao atleta que iriam, quando assim que chegasse uma oferta, uma ótima oferta pelo atacante, pelo meio-campista, eles liberariam ele. O Flamengo foi lá, ofereceu, mas eles não quiseram. Eles não quiseram nem ouvir, nem sentar para conversar com o Flamengo. Aí o Flamengo foi para o mercado europeu. O Flamengo vai para a Rússia e tenta contratar o tão sonhado Claudinho do Zenit. E o Flamengo chegou a oferecer aí uma bolada aí de 18 milhões de euros, prontamente recusada pelos russos, que queriam 30 milhões. Aí o Flamengo, em um lance de desespero, tenta contratar o Wendel, que seria tipo um plano C. E o Flamengo chega a oferecer 16 milhões de euros pelo atleta, que também foi prontamente recusado pelos russos. E depois? Cadê o plano C? Cadê o plano D? Não teve plano D. Não tinha plano D. Sabe por quê? Porque essa diretoria é soberba. Porque o Flamengo estava achando que chegasse lá e ia contratar. Não contratou, cara. Não foi assim, não é assim. Você está pensando que os caras lá de fora, ou aqui da Argentina mesmo, o River Plate, é igual a diretoria, é igual a vocês, essa diretoria bundona de vocês, que o cara custa aqui 60 milhões. A multa do cara é 60 milhões. Mas se alguém chegar com 30 conto, leva o cara? Não é não, meu irmão. E aí tomaram mais uma vez uma cacetada. Aí foi oferecido Rodrigo Garro, um argentino de 25 anos, meio atacante, com ótimos, excelentes números dentro do campeonato argentino. E ao final do ano, no final aí da temporada, dessa temporada do campeonato argentino, do campeonato 22, 23, ele foi eleito nada mais, nada menos, o melhor jogador da temporada argentina. Outro jogador que foi oferecido foi o Rodrigo Salazar, perdão, né, que é tanto o Rodrigo, foi o Salazar, lá do Schalke 04, da Alemanha, clube que foi rebaixado. Apesar de ter jogado num clube que foi rebaixado, Rodrigo Salazar tinha números melhores do que alguns jogadores, do que alguns meias do Flamengo. Inclusive, aquele merda que tá lá, que ontem foi capitão do jogo, o Everton Ribeiro. Inclusive isso. Inclusive, o merda do outro merda que tá morto lá, o Gerson. O Arrascaeta, coitado, tentou, mas ontem também foi omisso. Ontem também não conseguiu nada. Um time morto, apático. É foda mesmo. E aí tudo isso resultou aí mostrando, desmascarando que tá na hora do Flamengo mandar o Braz embora. Tá na hora do Flamengo dispensar o Bruno Spindel. Tá na hora do Flamengo pegar o Juan, o Fabinho Soldado e mandar tudo pastar e mandar para outro time. Tá na hora do Flamengo contratar um gerente de futebol. Vai lá no Olympiacos da Grécia, traz o José Boto. Bota a ordem na casa. Seja homem, Landinho. Seja homem. Coisa que você não tem sido um homem, não. Você é um moleque, cara. Um moleque. Após o desembarque e após os dias de hoje, o Flamengo decidiu aí o que fará com o Jorge Sampaoli. Eles decidiram aí dar mais um voto de confiança. Decidiram aí manter Jorge Sampaoli no cargo como treinador do Flamengo. Sampaoli tem uma multa superior aí a 15 milhões de reais. A multa rescisória aí do argentino gira em torno de 3 milhões de euros, que daria aí mais de 15 milhões, né? Jorge Sampaoli deixou claro que não vai pedir demissão para o Flamengo.
Não, e tá certo, não tem que pedir demissão. Se o clube não quiser, que manda ele embora, que mande ele embora e pague a multa dele. Eu também faria a mesma coisa. A diretoria tem dado respaldo ao treinador, que está com um clima muito ruim. Infelizmente, ele está com, desde o incidente aí com o Pedro e com o Pablo Fernandes, o clima está muito ruim. Aí é que eu falo mais uma vez. Todos os clubes da Europa, os gigantes da Europa, quando eu falo gigantes da Europa, eu falo o Liverpool, Manchester United, Manchester City, o Real Madrid, o Barcelona, o Paris Saint-Germain, clubes desse patamar, né? O Flamengo, todos esses clubes que eu aqui citei, eles têm um cara chamado, uma função lá, né? Chamado gestor de futebol. Para quem não sabe, o chamado manager do futebol. Você não... não entendi, ela não estou entendendo, então vou falar a sua língua. O gerente de futebol. Todos esses clubes de sucesso, todos esses grandes clubes da Europa, tem um gestor de futebol. Tem um cara, que é um gerente de futebol, que é o homem que fica ali entre a diretoria, entre o técnico e sua comissão e o elenco de jogadores. É ele que resolve, é ele que chega ali e cobra um treinador quando ele vai ao jogo quando ele vai a um jogo, ele não leva um lateral esquerdo de reserva, sabendo que o seu lateral estava vindo de lesão. Foi no caso no jogo do Cuiabá. Ele sabia, esse cara é o responsável, seria o responsável talvez de chegar no Jorge Sampaoli e falar: vem cá, por que você não escala o Pedro? Já que ele é o artilheiro da temporada ainda, mesmo com muito menos oportunidades e jogos que o senhor Gabriel Barbosa. Por que você não escala o cara? Ele seria responsável por chegar e falar: o que está acontecendo aos jogadores? Por que vocês estão deixando tantas bolas chegarem em nossas metas? Eu falei aqui os números. Nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Flamengo finalizou deu 50 chutes na meta dos rivais, e os rivais chutaram aí ao todo 80 finalizações, 30 finalizações a mais que o Flamengo, que é um dos maiores clubes da América, que é um dos maiores elencos do Brasil, que é o clube que gastou 91 milhões de contratações só nessa janela de transferência. Alguma coisa está errada. E aí, Landim, o que você vai fazer? Essas aí talvez são cenas aí. Agora vamos enfrentar um São Paulo, com a possível estreia do Rames Rodrigues, com um São Paulo motivado aí, porque o São Paulo vinha de derrota na Sul-Americana para o São Lourenço. E ele venceu aí e se classificou. Então está sendo um time motivado, um time aguerrido, um time que tem jogado aí para ser campeão, e um time que está jogando aí a semifinal da Copa do Brasil, e é um time que pode possivelmente, se caso nós avançarmos a final, poderíamos ter um confronto entre Flamengo e São Paulo na final da Copa do Brasil. É complicado. Eu não poderia encerrar esse vídeo antes de falar essa notícia. O Flamengo é eliminado com o Gabigol sem conseguir dar um chute no gol contra o Olímpia, nos Defensores del Chaco. O Gabigol disputou todos os 180 minutos do confronto entre Flamengo e Olímpia. Na partida de ida aqui no Maracanã, o camisa 10 ainda deu uma assistência para o gol do Bruno Henrique. Entretanto, Gabigol finalizou apenas 3 vezes. Um para fora e outras 2 foram travadas pelos zagueiros. Já no confronto contra o Olímpia, nos Defensores del Chaco, o jogo da volta, o Flamengo, o atacante Gabigol, ele não conseguiu passar pelos zagueiros do Olímpia, não conseguiu sequer chutar contra a meta do goleiro do Olímpia. É um atacante fantasma. Ele está lá
mas não faz nada, não existe. Ele tá lá e não existe, é um fantasma. O Gabigol, hoje é Gabi sem gol. O Gabigol, que é o príncipe, o Gabigol, que tem muito YouTube aí que baba, que baba aí as bolas do Gabigol, não tem. A gente tem um Gabigol aí que não faz porcaria nenhuma em campo. E agora? Aí você tem o artilheiro da competição, o artilheiro da temporada do Flamengo, com 10 gols a mais do que o seu Gabriel no banco de reserva. O cara não disputou 1 minuto contra o Olímpia. Precisávamos vencer e o Gabriel, ele fez todos os tipos de substituição possível à comissão do Sampaoli, mas não colocou, nem esboçou sequer colocar o Pedro 1 minuto que fosse. Então o problema está aí, entre o Pedro e o Gabigol. Aí o Pedro e o Gabigol, entre o Pedro e o Sampaoli. Aí eu falo para você, se tivesse um gerente de futebol, se tivesse um homem forte do futebol, mas é um profissional, não é um merda como tá lá o Bruno Spindel, não, que trabalha com marketing e só sabe falar, eu faço das minhas palavras a palavra do Braz. Ele só sabe falar isso, parece até um boneco, um fantoche. Tá parado lá, tá ganhando lá um dinheiro lá sem fazer merda nenhuma. É profissional porque ganha, mas é um merda de um profissional. E aí eu falo pra você, por que o Flamengo não sai, já que ganhou tanto dinheiro em venda de jogadores, por que não sai o Rodolfo Landim? Vai lá no Olympiacos, conversa com o José Boto e traz o cara. Não, mas o José Boto ele é europeu. Ele não sabe mapear. Ele não sabe mapear? Se você não sabe, queridão, José Boto foi o responsável pelo aquele timaço que o Benfica tinha na época do Jorge Jesus, que tinha o Saviola, que tinha o Aimada, que tinha vários jogadores aí sul-americanos e fez ali a supremacia, ganhando campeonato português, ganhando Copa Portuguesa, ganhando tudo que eles pudessem disputar ali. Foi esse time que eles ganharam. Não mas não ganhou Champions League, tá? Pô, aí é outro patamar. Mas eles ganharam dentro do possível, eles ganharam tudo. Por quê? Porque teve um cara que sabe mapear jogadores. O Jürgen Klopp, quando veio do Borussia Dortmund da Alemanha pro Liverpool da Inglaterra, aquele mesmo time que nós jogamos a final lá a Mundial de Clube lá em 2019, ele que pegou, ele que montou aquele time. Mohamed Salah, o egípcio que hoje arrebenta lá, não era ninguém no futebol, não era ninguém. Ele estava escanteado lá na Roma, lá, ninguém nem sabia que existia esse Salah no futebol. Van Dijk estava lá jogando num time da Inglaterra, da Holanda, um timezinho pequeno da Holanda lá, se transformou no monstro de zagueiro que é. Fora outros jogadores. E aí? Por quê? Porque são unidos de caras que sabem de futebol, sabem contratar. Não é esse merda desse Marcos Braz que contratou dois jogadores aí, coitado, contratou um goleiro que nem usa o cara deve ter até se arrependido de vir pro Flamengo, e aí agora perdeu aí 2 oportunidades de contratar 2 meio-campistas que poderia estar ontem ajudado, porque faltou tesão nos caras. Aí esse cara aí, Everton Ribeiro, tem que mandar esse cara embora. Felipe Luiz, tem que mandar embora. Davi Luiz, tem que mandar embora. É 3 caras aí que por mim pode ser mandado embora hoje mesmo. Sabe por quê? Davi Luiz e o Fabrício Bruno ontem, em 3 bolas aéreas que nós tomamos gol, 3 gols de cabeça, esses caras não pularam em uma bola. Porra, tá de sacanagem, amigo. E aí você vende, aí você negocia e empresta um excelente zagueiro do Ninho do Urubu aí, os meninos da base aí, o Noga, que é um excelente zagueiro. O Cleiton tá escanteado aí, nem sei se tá no Flamengo mais, que eu nem escuto mais falar do menino. Tá escanteado aí, excelentes zagueiros, jovens, promissores, do clube, da casa. Ah, mas aqui, ó, futebol, jogador a gente faz em casa. Pra quê? Pra vender, né? Porque pra jogar não tem. Porque o Matheus Gonçalves tá lá no Red Bull Bragantino.
O Matheus França, que podia ter entrado em campo ontem, foi embora, foi lá para a Inglaterra, pro time do Crystal Palace, do time de John Texton. E aí? E o Flamengo? Tá usando quem? Usando o Everton Ribeiro, lento, morto, cansado. Tá broxa essa praga. Ih, que boa, o juiz já fiquei de saco cheio. Fui.